Seja bem-vindo, pessoal. Eu sou o Levi, sou pastor da Igreja Cristã Reformada, professor no IAVEC, e nessa tarde aqui, junto com meu amigo Matheus, nós gostaríamos de bater um papo voltado sobre o assunto que a gente tanto gosta, que é cosmovisão cristã, mas especificamente falando sobre um tema que a gente julga muito importante para a igreja hoje, que é o mandato cultural. Mas antes de passar a bola para ele aqui, só lembrando você, dá o seu like aí, se inscreva no canal do Erudição e Devoção, fique acompanhando as próximas publicações que em 2026 a gente promete a retomar com tudo os podcasts. Hoje é só um bate-papo, mas você vai ficando inteirado de tudo que vem por aí. Olá, muito boa tarde, muito bom estar aqui com o Levi, falando sobre um tema muito caro para a igreja, muito importante e também muito interessante. Eu sou o Matheus, eu também sou professor ali no IAVEC, não sou pastor, mas atuo ali na Igreja Metodista Renovada como uma espécie de presbítero. Então você que está me vendo aí com esse aspecto bizarro, com esse trem aqui no nariz, para você saber realmente o que se passa, eu queria fazer um merchan, deixar esse livro aqui para vocês, Anatomia de um Milagre, que eu falo, né, das coisas que Deus tem feito na minha vida e como Ele tem me agraciado também a dar aula e a falar sobre esse tema extremamente importante para nós como cristãos individuais, mas também como igreja. E aí, antes da gente entrar propriamente no tema, eu queria aqui, juntamente com o Levi, apenas deixar alguns livros para vocês, né, de referência. O primeiro é o do John Stott, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. John Stott, né, que nos deixou em 2011, um bispo anglicano que esteve presente ali no Pacto de Lausanne, muito caro para a gente, né, muito importante, aí, que deixou lições interessantíssimas. O outro é o do T.S. Eliot, que foi um dos maiores poetas ingleses ali do século XX, no começo do século XX, um cristão, anglicano, mas também nos deixou algo muito interessante para a gente. O Tim Keller, que dispensa comentários, esse livro foi best-seller no New York Times, que é um conjunto de artigos que ele escrevia para o New York Times, Fé na Era do Ceticismo. Nos deixou recentemente também? Exato, nos deixou recentemente, né? Um legado assim, brilhante. E o último, que é um clássico, né, Levi? Um clássico que talvez seja o mais importante daqui. É o mais importante, não, talvez não, de fato, dos quatro, é o mais importante, que é da Nancy Pearcey, Verdade Absoluta. Então nós falaremos aqui, né, de uma maneira assim bem simples, bem facilitada, sobre esses livros e sobre o tema que eles abordam. Mas agora, então, partamos para o que interessa. Levi, o que é mandato cultural? Mandato cultural, muita gente tem dificuldade de compreender. Até recentemente, em uma conversa com amigos cristãos, eu coloquei lá e a pessoa, mãe, o que é isso, né? Há dúvidas em cristãos antigos na igreja, às vezes, sobre esse assunto. Quando a gente abre Gênesis capítulo 1, 26 a 28 em diante ali, a gente vai vendo o mandato de Deus para o ser humano. O texto diz que Deus criou Adão e Eva, sua imagem, sua semelhança, e aí ele diz para o homem se multiplicar. Então a ideia é criar famílias, a gente pode falar como a Pearcey de desenvolver sociedades, mas ele diz assim, subjugar e dominar a terra. E a ideia lá é que o homem deveria influenciar toda a cultura que ele fosse desenvolver a partir do culto que ele prestava a Deus. Então, o culto que o homem presta a Deus, Adão prestaria a Deus, ele deveria ser refletido na maneira como ele desenvolveria a cultura. Tudo que ele fizesse deveria ser baseado nos princípios que estavam fundamentados no que Deus havia dito. A gente sabe que antes do pecado, a palavra de Deus era a base para o ser humano. A base ética do ser humano é o que Deus dizia. O que poderia ser feito e o que não poderia, a base era essa palavra de Deus. Era isso que norteava o homem. E isso deveria ser a base para tudo aquilo que ele fosse construir na sua caminhada, na sua vida. Então, não tem como desassociar culto, cultura. Essas coisas estão completamente entrelaçadas. E, obviamente, quando o pecado entra, isso também acontece, porque o ser humano vai se perdendo em ídolos e vai influenciando a cultura de maneira negativa. Mas a ideia do mandato cultural é olhar para a vida inteira e não permitir que nenhuma área fique autônoma, fora da jurisdição de Cristo. O ser humano era para ele ser um representante de Deus na Terra.
Era para ele ser um bom mordomo que refletisse o caráter de Deus nas suas ações, né? De maneira mais básica. Não, e é muito interessante isso que o Levi trouxe, que dentro do mandato cultural, logicamente abordando tudo isso que ele trouxe de uma maneira assim muito clara, é que o mandato cultural também aborda outros dois mandatos anteriores, Sim. vamos dizer, que também fala muito sobre a nossa vida como cristão, a nossa vida como igreja, que é o mandato espiritual e o mandato social. E é interessante a gente meio que pontuar esses dois mandatos, né, Levi? Porque, assim, primeiro a gente vê que existe um certo reducionismo nesse mandato cultural, né? E esse reducionismo, às vezes, ele se aplica na separação e na absolutização de um desses mandatos. Então, hoje, muitos cristãos, muitas denominações entendem como um mandato cultural apenas um mandato espiritual, ou seja, aquela vida ali que só vale a vida da igreja, só vale a liturgia do culto, só vale... também, depois a gente vai até falar isso, né? Também existe ali um erro e um reducionismo sobre a questão da espiritualidade, o que é mandato espiritual, também existe um erro ali, mas as pessoas pensam, né, muitas denominações, principalmente de vertente neopentecostal, que acredita que esse mandato cultural é apenas na questão espiritual, é apenas na questão da liturgia, da adoração, né, aquela coisa toda. E outros que vão dizer que mandato cultural é apenas o mandato social, que é apenas a sua abordagem social, e quando você tira essa questão social de uma abrangência cultural e de uma espiritualidade, você transforma isso num assistencialismo, uma política, né? Então nós temos aqui um problema sobre como a igreja tem exercido esse mandato cultural, porque não entende a definição do que seja mandato cultural, né? Então hoje a gente quer meio que problematizar isso. E aí dentro dessa questão espiritual, né, Levi? Dessa questão assim da adoração, da liturgia, dos meios de graça, quais os principais problemas assim que você consegue detectar? Então, eu acho até, de repente, para esclarecer o pessoal, quando a gente fala desses 3 mandatos, que é o mandato espiritual, a nossa relação com Deus, o mandato vertical, que é a base para todos os outros. Aí você tem o mandato social, que envolve os relacionamentos do ser humano, começando com a sua família, com a sua casa, evidentemente, mas depois, obviamente, se estendendo por outros tipos de relacionamento, mas a família é o primeiro ali, que a criança, que a pessoa vai ter relacionamento que vai prepará-la para os próximos relacionamentos sociais. É a primeira sociedade a qual ela cresce, né? É a base ali, né? Por isso que os mandamentos, eles salvaguardam a vida e depois a família, né? Com 2 mandamentos. E aí a gente vai ter outros que têm caráter trabalhista, de organização da questão jurídica, e aí sim o cultural. Mas quando a gente enfatiza apenas um, e em detrimento dos outros, a gente vai acabar caindo, incorrendo nessa absolutização que o Mateus bem pontuou aqui. Então, na prática, o que isso significa? A gente hoje, infelizmente, tem uma série de igrejas e cristãos que acham que o nosso imperativo enquanto cristãos é cultuar a Deus, né? A gente tem a nossa vida na igreja e às vezes a vida deles acaba sendo limitado à igreja mesmo. Você pega cristãos que estão a semana inteira dentro da igreja, inclusive tendo problemas na sua família, na sua casa, por conta desse compromisso exagerado com a denominação, porque a denominação vai pintar essa ideia de que o nosso chamado é a nossa vida com Deus, mas essa vida com Deus é reduzida ao culto. Ao culto público, né? Ao culto público. É reduzida ao culto público e às atividades da igreja local. Exato. Então as pessoas acabam deixando de ter contato com parentes, acabam deixando de ter contato com vizinhos, acabam se tornando negligentes na área social, omissos na área social, porque quando a gente fala da arena pública, a gente tem vários aspectos. A gente tem desafio na educação, a gente tem desafio na questão social, a questão da pobreza, obviamente é um desafio. Saneamento básico, né? Tem desafio na ciência, tem desafio na política, né? E você que é principalmente. Você sabe o tipo de desafio que a gente tem na política, e os cristãos não fazem nada porque estão completamente com uma visão deturpada do seu papel. Eles estão achando que nós somos chamados a ter relação com Deus. No máximo que eles podem fazer
é evangelização para trazer outras pessoas, para encher as suas igrejas locais, e por isso que não é anormal a gente ver igrejas gigantescas no Brasil, a gente tem na nossa própria cidade, igrejas grandes em número, que são completamente irrelevantes na cidade. Não fazem absolutamente nada, mesmo tendo uma capacidade de pessoas, de recursos, não conseguem ter influência cultural alguma, por conta dessa visão deturpada de absolutização do mandato espiritual apenas. E o Levi tocou num ponto, você tocou, Levi, num ponto tão importante, que é a questão da palavra relevância. Essa palavra, infelizmente, o conceito dela foi muito deturpado. Em que sentido? Quando nós compreendemos, de uma maneira bíblica, o que é mandato cultural, obviamente nós vamos ter uma ideia de relevância. Agora, como a gente está pontuando aqui, quando nós temos a ideia de mandato cultural, uma coisa atrelada apenas ao nosso mandato espiritual, ou seja, a nossa relação vertical, a nossa relação com Deus, essa relevância ela vai ser mudada e ela vai ser deturpada. Por quê? Porque relevância passa a ser a minha evangelização a fim de converter pessoas, e a relevância se torna o quê? Eu ter uma igreja grande. Ou seja, a relevância vai se reduzir apenas à questão numérica, apenas à questão demográfica. Então, aquela coisa, eu tenho uma igreja grande, logo eu sou relevante. Isso, pode só acrescentando para não perder, isso principalmente em contextos pentecostais e neopentecostais, principalmente. E tem a relevância deturpada em outros movimentos que focam no social, né? Sim, é que a gente vai em outro... Daqui a pouco a gente vai para o outro... Por que eu quero fazer esse break aqui? Porque isso é muito interessante, porque assim, essa mudança, Levi, na questão de relevância, ela se dá por conta do próprio relacionamento com Deus, o próprio exercício do mandato espiritual, ele já ser deturpado. Sim. Então aquela coisa assim, se eu deturpo o meu relacionamento com Deus, obviamente eu vou deturpar o meu relacionamento com o próximo. Porque assim, se eu deturpo o meu relacionamento com Deus, eu vou deixar de compreender o que Deus quer nesse culto, a maneira como eu pratico esse culto, e obviamente a questão humana, ou seja, a prática do meu relacionamento social, ele vai ser deturpado. Então quando nós vemos, não em todas, mas na maioria dessas igrejas grandes, há um problema, e o problema central é no relacionamento com Deus. Sim. Na questão litúrgica mesmo. Né, na questão dos meios de graça, como o batismo, por exemplo. O batismo se torna somente um banho. Né? Então, assim, se os meios de graça, que as tradições, né, as tradições reformadas, o próprio metodismo trabalhou de uma maneira tão cara, assim, essa questão dos meios de graça, se você deturpa o culto público, você vai deturpar todo o resto, né? Então, sim, isso é importante se dizer. Com certeza. E até quando a gente fala assim, absolutizou esse aspecto, obviamente Deus é o absoluto para nós, é a palavra dele, né? É exatamente isso que o Mateus pontuou aqui. Porque quando o cara negligencia os outros mandatos, ele já está partindo de um pressuposto de uma visão completamente deturpada de quem é Deus. Ou seja, ele está com um ídolo, não é o próprio Deus. Embora ele esteja absolutizando um aspecto, esse aspecto já não corresponde ao caráter do Deus da Escritura, né? Ele já está, por mais que ele utilize o nome de Jesus, por mais que ele utilize a palavra de Deus, se ele limitou o mandato a só essa dimensão da vivência em igreja local, esse Deus já não é o da Escritura. Porque o Deus da Escritura nos chama para ter uma fé pública. Não, e é muito importante também, né, Levi? Porque assim, o nosso relacionamento com Deus, ele é mediado por uma tradição. Quando Deus deu ali os 603 mandamentos, principalmente os 10 para Moisés, obviamente que ali os primeiros mandamentos, por exemplo, firmava, né, focava o relacionamento do homem com Deus. Ó, não terás outros deuses diante de mim. Então todo culto a Deus, ele prescreve uma teoria, ele prescreve uma tradição. Infelizmente, quando a gente vê que muitos movimentos cristãos, quando eles começam a se apartar da doutrina apostólica, e quando a gente fala doutrina apostólica, logicamente que a gente tem que considerar todo o processo histórico, né, todas as tradições, as denominações que foram nascidas ali, a própria reforma protestante, os movimentos que nasceram como desdobramentos da reforma protestante. Mas quando nós vemos, aqui nós queremos focar, justamente para dar nome, para facilitar a nossa reflexão, os movimentos, vamos dizer assim, ultrapentecostais e neopentecostais, você vê que já existe
um apartar, um distanciamento muito grande da tradição apostólica, da tradição reformada, a quais eles dizem participar, e esse afastamento dessa tradição, obviamente não existe, né, como eu disse aqui, né, não existe um relacionamento com Deus sem uma tradição. Então, quando eles se apartam da tradição apostólica e da tradição reformada, e de todos os desdobramentos ali que vieram como processo histórico, você acaba colocando outra tradição no lugar, né, Levi? Sim. E essa tradição substituta que é problemática, né? Exatamente. E às vezes o pessoal até tem orgulho de falar que é diferente, assim, eles não... Eu acho que todo cristão deveria estranhar de algo que vai muito fora daquilo que a gente viu ao longo da história. Como o Mateus bem pontuou aqui, se eu descarto uma tradição, não significa que eu sou sem tradição. Alguma coisa está no lugar. Então, exemplo, e às vezes essa tradição que está se utilizando, ela é completamente estranha à Escritura e ela tem muito mais a ver com o espírito da época, com o tempo que a gente vive. Então, um exemplo clássico que às vezes a gente vê nesses movimentos, tanto neopentecostais como ultrapentecostais, é que eles têm uma visão de mundo muito similar ao contexto pós-moderno, né? Essa base nos afetos, nos sentimentos, né? Muito forte essa ênfase nos sentimentos. Um apelo sensorial, né? E a fé na fé, essa que a gente chama de fideísmo, não é a fé projetada no que Deus diz, é naquilo que eu quero, naquilo que eu espero, naquilo que eu almejo. Então eu lanço a minha fé numa expectativa que eu projeto em Deus, achando que de alguma forma Ele vai recompensar isso que eu fiz. Quando na Escritura quem propôs isso foi Satanás para Jesus, não Deus. Deus nunca propõe algo fora do que Ele determinou. E esses movimentos, às vezes a gente percebe isso. Você olha no ambiente secular, você vê as pessoas tentando basear sua identidade nos afetos, da onde vem a famosa discussão atual da questão de gênero. Então o sujeito prefere se basear muito mais no que ele sente do que naquilo que ele está vendo na própria realidade. E aí a gente entra dentro dessas igrejas e vê o pessoal completamente baseado nisso também. Então, o culto foi bom porque eu senti um arrepio, o culto foi bom porque o pastor falou lá Mas às vezes o que foi pregado tem nada a ver com a palavra de Deus. Ou seja, não é mais uma fé racional conforme Paulo prescreve em Romanos. É uma fé baseada em sentimentos. São sensações. Tanto que não é anormal essas pessoas olharem para a teologia como se fosse uma coisa ruim, como se fosse uma coisa que matasse a fé, uma coisa que jogasse um balde de água fria na fé. Porque, no fundo, eles estão baseados nos sentimentos mesmo. Né? Não, e isso que você falou, Levi, é tão importante porque, assim, se a gente analisar toda a nossa realidade, né, a nossa realidade do cristianismo atual, nisso que o Levi falou, a gente vê que são os afetos, são a manifestação e o suprimento das nossas vontades, das nossas emoções, que são critérios de espiritualidade. Ou seja, o culto, para ser visto como válido, o culto, para ser chamado de espiritual, ele tem que tocar as minhas emoções, ele tem que satisfazer os meus afetos. Isso nada mais é do que uma coisa inconsciente, mas verdadeira, que é a deificação do ser humano. Sim. Então aquela coisa assim, na verdade o culto ele não é para Deus, o culto é para satisfação do desejo e dos afetos das pessoas, e esses desejos e esses afetos são produzidos pelo espírito da época, são produzidos pela cultura secular, né, por esse pós-modernismo. Então você vê que aquilo que se chama de culto a Deus, na verdade não é um culto a Deus, ainda que seja de maneira inconsciente, em muitos casos é consciente mesmo, já é assim um pretexto, é um pressuposto para suprir a necessidade das pessoas, porque aí a gente entra em outra coisa, Olivia, a gente volta, na verdade, na questão da relevância. Então, se eu faço um culto voltado para suprir a necessidade afetiva das pessoas, obviamente que o meu culto, o meu evangelho, ele vai ter mais aceitação. Se ele tem mais aceitação, o meu ministério vai crescer mais. Se o meu ministério cresce mais, isso me dá a impressão de que eu estou sendo relevante. Mas tudo isso, na verdade, afasta essa igreja, afasta esse ministério da relevância e do mandato cultural que, de fato, Deus nos orienta na palavra, né? Então, assim, é uma deturpação gigantesca, né? Não, e é curioso, assim, essas pessoas estão perguntando assim, o que eu posso fazer para o evangelho ser relevante?
quando na verdade a pergunta, o modo como a gente tem que tratar é falar sobre a relevância do evangelho. O evangelho é relevante em si. É o evangelho que faz a diferença, não é o que eu tenho que fazer para ser relevante. O evangelho já é relevante. Eu não preciso fazer nada, o que eu tenho que fazer é ser fiel a ele. Né? Porque o chamado do cristão não é para ter uma igreja gigantesca, números, se Deus trazer pessoas, claro que a gente vai ser grato, né? A gente não tem nada contra o crescimento aqui, né? Deixe bem claro, ninguém tem nada contra uma igreja crescer, os cristãos fazerem discípulos, mas discípulos mesmo de Jesus, né? E só que o nosso chamado não é para isso, talvez isso não aconteça, como foi o caso com muitos irmãos ao longo da história, os próprios apóstolos, a dificuldade que eles tiveram. O chamado é para ser fiel dar-te-ei a coroa da vida, ser fiel até o fim. O êxito do cristão é ser fiel. A gente ser fiel à palavra, independente das dificuldades que a gente venha sofrer, das rejeições. A gente pega Paulo escrevendo para Timóteo, a última carta, Paulo está numa masmorra. Ele fala, Timóteo, prega, né, faz o seu trabalho como quem vai prestar contas para Deus, para Cristo Jesus, que vai julgar vivos e mortos. Aí ele fala, faz do jeito certinho, prega a tempo, fora de tempo, apresenta a doutrina inteira com longanimidade, mas aí depois ele fala que a realidade vai ser, não suportarão a sã doutrina, vão tampar o ouvido para a verdade, vão juntar mestres para falar o que eles querem ouvir. Então Paulo fala, ele vai fazer diante de Deus do jeito certo, mas a realidade do ministério de Timóteo é ser rejeição. Não, Se a relevância for o que é pintado hoje, Timóteo não era relevante. Fracassado total. E dentro disso, né, Levi, se a gente pegar, por exemplo, o próprio ide de Jesus, né, ali em Mateus 28, por exemplo. Mateus 28, 19, ele vai falar, ide por todas as nações fazendo discípulos. E de fazer discípulos, ensinando tudo que eu vos tenho dito. Então, primeiro, nessa questão do ensino, que é uma outra coisa, né, que tem sido relegada, infelizmente. Como o Levi disse muito bem, o ensino, como ele é algo que não massageia, mas como é algo que confronta, então ele tem sido deixado de lado. E que exige também, e que exige um esforço intelectual, obviamente, e infelizmente essa espiritualidade ela é divorciada da intelectualidade, o problema já começa aí, mas a questão é justamente na questão do fazer discípulos. E fazer discípulos, se a gente for pegar no cerne da palavra, o mandato de Jesus, que é aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e toma a tua cruz, se a gente pegar isso da prática do mandato cultural hoje em dia, o que menos se diz, o que menos se prega é a cruz. É o que menos se prega, né? A gente vê, por exemplo, que é uma coisa até que a gente pode colocar na nossa discussão, é a questão da hipergraça, né? Que muita gente condena, mas acaba fazendo a mesma coisa. Eu já vi, Levi, eu já participei de culto de pastor dizendo assim, olha, no culto de domingo, eu proibi os pastores que estão abaixo de mim de pregar sobre a cruz, porque isso estava gerando uma diminuição, desânimo em muitas pessoas. Então o que a gente vai falar? A gente vai falar apenas de sermões que tragam ânimo para as pessoas. Encorajamento, exatamente, para ele começar a semana bem. E é lógico que o evangelho ele é total. O próprio Jesus, assim, eu não gosto dessa expressão autoajuda nem motivacional, eu não gosto dessas duas. Mas se você for olhar, por exemplo, existem versículos que são, de certa forma, motivacionais, como, por exemplo, João 16:33, né? Quando Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sim. Vocês vão passar aflições, mas tem de bom ânimo. É a exortação que é uma exortação motivacional. Né? Exato. Como você disse, né? É Paulo para Timóteo. Paulo várias vezes exortou no sentido de ânimo. Sim. Só que isso não pode ser somente a tônica, só isso, não pode. Porque isso absolutiza também. Se absolutiza, exato. Você vê que todos os erros são são absolutizações, né? E essas absolutizações... Só para não perder esse parênteses, pode falar. Eu estava vendo uns anos atrás uma entrevista com o David Leonardo, que é, né, procurado nas mídias, e aí o teólogo que estava com ele ali questionou esse ponto dele, né, que é muito coaching, uma mensagem muito de massagear o ego, muitas vezes a impressão que passa, a impressão não, né, para quem tem um mínimo de bom senso é claro isso. E aí ele fala assim que a tônica do ministério dele é mais essa mesmo, de encorajamento. Como que você reduz, se o Mateus acabou de dizer,
vão pelo mundo, façam discípulos de todas as nações, ensinando a obedecer tudo que tem ordenado. Tudo Que você tem que pregar. Como você diz, a tônica do meu ministério é um encorajamento para as pessoas. Eu encorajo as pessoas só. Falo, vai meu lindo, Jesus é o centro do, né? Você é o centro do coração de Jesus. Quer dizer, isso é uma negação da ordem de Jesus. Ele falou, é tudo. Você tem que pregar cada aspecto do ensino de Jesus. Levi, eu vou polemizar isso aqui, cara. Anticristão. O que é o anticristão? Quando a gente... Isso aqui é pesado, mas quando a gente fala anticristão, obviamente que a gente pensa naquilo que 2 Tessalonicenses vai falar, né? O homem da iniquidade, aquele cara assim, que é o demônio encarnado. Só que na carta de João, João fala sobre o espírito do anticristo que está entre vós. E a gente precisa entender o seguinte... O que é o anticristo de acordo com a Bíblia? É tudo aquilo que é, como o próprio João diz, que vai negar o evangelho da graça, e o apóstolo Paulo vai falar, inimigo da cruz de Cristo. Sim. E o que é o inimigo da cruz de Cristo? Como você citou assim, o exemplo perfeito, que a partir do momento que você tira o elemento cruz, não, meu ministério, o foco dele é motivacional. Você tirou o elemento crucial. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, vai dizer isso. Eu vos prego Cristo e Cristo crucificado. Isso é o cerne do evangelho. Se você tira o cerne do evangelho, que o próprio Cristo disse que é o cerne do evangelho, cara, você está sendo anticristão. Esse evangelho do David Leonardo é anticristão, cara. Ele está sendo uma espécie de anticristo. E é exatamente... O pessoal, como o Matheus falou, acha que o anticristo é a figura lá no final dos tempos, mas já tinha um anticristo atuando no período de João e tem vários ao longo da história, como tem hoje. É o sujeito que vai negar essas verdades cruciais da encarnação de Cristo, da cruz de Cristo. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Filipenses, ele fala assim, daqueles que o ventre se tornou seu Deus, eles negam a cruz de Cristo, né? São inimigos da cruz de Cristo, o Deus deles é o próprio ventre. Então é um sujeito que está incentivando você a olhar para o seu ventre, você pegar todas as frustrações que tem e projetar em Deus achando que ele vai te ajudar agora, né? Venha para Jesus, que ele vai amenizar o seu sofrimento. Isso aí é o espírito do anticristo atuando dentro da igreja. Só para... Não, e é muito interessante isso, que assim, o Wesley tem uma sequência de sermões dele que ele fala sobre quando o Espírito testifica de que nós somos filhos de Deus. Aí ele fala, né, do testemunho interno, né, da consciência da graça. Só que essa testificação do Espírito, ela vai fazer com que a nossa consciência se renda às verdades do Evangelho, se submeta à graça, e aí, à medida que a gente vai se submetendo ao Evangelho, os frutos do Espírito vão operando em nossa vida. E aí ele diz algo que é muito, assim, evidente, mas ao mesmo tempo transformador. Que é aquela coisa assim, ele diz, né? Falam duas coisas assim fundamentais. Primeiro, quando o evangelho que a gente vive é fruto dessa testificação do Espírito, ele vai levar para a humildade. Ele vai levar para o quebrantamento. E esse quebrantamento, ele nos leva à cruz, que é o lugar onde nós somos humilhados. Jesus foi humilhado na cruz. E o que vai humilhar realmente a nossa vida, a fim de evidenciar o senhorio de Cristo, vai ser a cruz. Então, se o evangelho não nos conduz à humildade e à cruz, não é evangelho. Não é evangelho. Exatamente. O evangelho, entre aspas, do David Leonardo e de outros aqui, além de ser anticristão, não é evangelho. Porque aquela coisa, né, Levi? Do que é composta a água? Do que é composta? Dos átomos, né? Hidrogênio e oxigênio. Se você tira o átomo de hidrogênio da água, ela vai continuar sendo água? Ela vai ser água? Não vai ser água. Não vai, já era. Você tirou um elemento essencial dela. Se você tira a cruz do evangelho, já não é mais evangelho. Talvez vale falar também, não só no aspecto de tirar esse elemento da cruz, mas quando a gente deixa de enfatizar alguns aspectos cruciais na cosmovisão bíblica. Então, por exemplo, você tem a narrativa bíblica, é criação, queda, redenção. Aí vamos pegar um outro lado de pessoas até comprometidas com o evangelho, mas que podem se perder por perder essa visão. Quando, por exemplo, alguns reformados fazem isso, de enfatizar
só a queda. Então, tipo assim, você só é depravado, não sei o quê. E tá... É o hiperagostianismo. O cara perde a visão de que nós somos criados à imagem de Deus com dignidade e que o pecado só é uma coisa terrível justamente porque a gente perdeu aquele estágio inicial. Então, se eu começo a pregação da queda, eu estou pregando errado. Eu tenho que falar que a graça e a redenção em Cristo vai me trazer para aquele estágio inicial. Não, e às vezes o pessoal perde isso também. Não, isso é importante porque, assim, é o que você falou. Queda, redenção. Queda, redenção. Então, assim, voltando um pouquinho pro sermão do Wesley, né? Quando toda a obra a obra do Espírito Santo na nossa vida, que nos testifica de que, de fato, somos filhos de Deus e que somos selados para a salvação, aí, né, assim, até eu vou dar uma polemizada aqui, né? Wesley pregando sobre perseverança dos santos, mas isso é uma outra coisa. Mas isso nos leva para a cruz, mas a cruz como elemento redentivo. A cruz é a redenção. Então, quando você fala da queda sem apontar para a esperança da redenção, isso também não é evangelho. Porque assim, beleza, o homem é depravado, tá? Só que se o homem ainda permanece depravado e não há nele esperança para a redenção, então a cruz de Cristo não teve efeito. E isso, por exemplo, aquilo que Lutero falava, né? Justus et peccator. Então é óbvio que ainda nós estamos lutando com a nossa natureza pecaminosa. 1 João 9 vai falar, né, que aquele que diz que não tem pecado a si mesmo se engana, a verdade não está nele. Porém, nós somos justificados. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então isso também já é uma outra distorção, né? Que é aquela questão assim, do hiperagostianismo, né? O Charles Taylor diz isso. Que a questão assim, não, você só fala do elemento da queda. Não, o ser humano ele é depravado, só isso, mas ocultando a questão da redenção. Então aí nós temos dois extremos, né, cara? Nós temos os extremos que você é o melhor de Deus, você é o centro do evangelho, mas ao mesmo tempo você é um desgraçado. Você não vale nada, né? Não presta. Então é uma visão errada, né? Porque aí a pregação fica até complicada de ser feita, porque é o que eu falei, só é uma tragédia a queda pela situação que o homem se encontrava no início. Ele cai daquela posição, ele perde aquela posição, por isso que é uma tragédia e o ser humano precisa de redenção. Ô Levi, e isso também, cara, determina a prática do nosso mandato cultural. Porque, por exemplo, cara, ajuda aí meu raciocínio. Se você se você aborda somente esse aspecto assim da queda, só queda, você não acha que isso tende a levar a gente para um anabatismo no sentido assim, para um escapismo? Que é aquela coisa assim, o homem já é depravado mesmo, então a abordagem dele para um mundo já caído, para um mundo completamente contaminado, o mundo é tão depravado, porque se o homem é tão depravado, o mundo é composto por homens depravados, então já não tem muita coisa para fazer. Então aquela coisa, a gente vai esperar a vinda de Jesus, onde ele vai estabelecer o reino dele, já não tem muito mais o que fazer. Por outro lado, se você diz assim, não, você é o melhor de Cristo, e se você é o melhor de Cristo, você vai ficar absorto aí em todas as bênçãos que Deus te proporciona, então não tem por que eu me preocupar com o mundo. Já que o cristianismo abarca somente o meu bem-estar, porque eu sou o melhor de Deus. Olha como essas duas coisas deturpam e comprometem a prática do mandato cultural, né? Exatamente. E tem, né, várias igrejas. O Brasil foi influenciado junto com a América Latina até com a visão anabatista, já que você citou, né? Que é muito avessa essa questão de símbolo, de envolvimento político, de envolvimento com outros fatores da vida, né? E as pessoas mal sabem disso, mas quando elas dizem política e religião não se misturam, Deus não tem nada a ver com essa vida. Por que você está cuidando da sua saúde? Você tem que focar no espiritual. Música do mundo e música de Deus. Isso tudo é influência, não obviamente só do anabatismo, né? Mais um envolvimento com a sociedade, que é essa influência, mas obviamente tem a influência grega aí, né? O gnosticismo, aí, o dualismo grego. Mas é uma coisa que a Nancy Pierce vai falar muito, né? Dessa dicotomia, vida secular, vida espiritual, sim. Que é a abrangência, né? Agora, voltando um pouquinho, Levi, que eu acho importante a gente falar um pouco, você tocou num ponto muito importante, que é aquela questão assim, vocês ouvindo a gente falar,
Parece que nós somos contra a igreja grande. E não é o fato. A questão é, qual é o objetivo? Por exemplo, o Levi é pastor. Qual que é o objetivo dele? Ser usado por Deus para formar discípulos ou ser usado por Deus para ter uma igreja relevante, mas uma relevância baseada nos pressupostos pós-modernos? Porque isso determina tudo. Por quê? Porque a gente não vai baratear o evangelho. Porque assim, se eu tenho o evangelho para ter uma igreja grande, óbvio que eu vou maquiar aquilo que o John Stott fala no o Espírito Ouço Mundo, né? A gente vai colocar em Jesus a roupa romana, a gente coloca no evangelho uma roupa cultural. Mas é óbvio que nós temos aqui no Brasil igrejas grandes, que são igrejas que se preocupam com a questão do discipulado. E se você pegar hoje a maior igreja do mundo, que é a igreja da Coreia do Sul, né? Ela é uma igreja assim, cara, presbiterianos do mundo inteiro vão lá e falam, cara, os caras são muito bíblicos. E é uma igreja, assim, gigante, mais de 60 mil membros. Só que, assim, é uma igreja já antiga, só que, assim, os pastores ali, não, embora tenha uma vertente mais pentecostal, mas eles não abriram mão da questão, assim, bíblica. Eles não abriram mão da ortodoxia. E mesmo assim, Deus traz crescimento, obviamente, ali vai muito de contexto, né? Mas a questão eu falo isso muito com meu pai. Meu pai, como pastor, a gente fala, cara, Deus não nos chamou para termos igreja grande. Igrejas grandes. Aí eu vou um pouco além, Levi, que eu queria ouvir você. Isso eu sei que vai causar polêmica, mas hora nenhuma na Bíblia, Levi, fala que a gente precisa ganhar pessoas, cara. Hora nenhuma fala isso. Nosso chamado é evangelizar. Joga semente. Joga semente, exato. Às vezes o pessoal fica até com neurose, porque eu tentei insistir, né? Exato. Minha própria esposa, um tempo atrás, né? Porque investiu, ajudou, eu falei assim, olha, Deus se manifesta com graça, mas também com juízo. Exatamente. Então, a oportunidade de ouvir o evangelho, se a pessoa fechou o coração, Deus deixou de se revelar? Lógico que não, só que ele pode se revelar com juízo também, não apenas com graça. Nosso papel não é ganhar vida e trazer, nosso papel é pregar o evangelho. A gente lança a semente e o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa, né? E nosso papel é pregar o evangelho de maneira fiel, sem negociá-lo para atrair mais pessoas. A gente prega como ele é. Porque há uma tentação das igrejas, né? Quando você começa a pregar o evangelho mostrando as implicações, o sujeito vê que não é como ele geralmente ouve por aí, na televisão ou nessas grandes igrejas. Quando você chega e fala de cruz, fala que vem sofrimento, fala de compromisso, envolvimento de vida, vai fazer igual a multidão lá em João 6, né? Essa palavra é dura. Exato. E aí a tentação do pastor ou das pessoas é tentar dar uma suavizada, relativizar para a pessoa se sentir bem, sentir a vontade, né? E tá totalmente errado. Nosso papel é pregar, se Deus chamá-lo. Jesus falou para os discípulos, né? Eu vim, falei em parábolas para que eles vendo não enxerguem, ouvindo não escutem. Ou seja, nem todo mundo vai assimilar essa palavra. Nem todo mundo vai absorver essa palavra. Mas Jesus falou para os discípulos, a vocês foi dado saber os mistérios do reino de Deus. A gente não sabe quem Deus vai revelar essa verdade. Por isso que o nosso papel é pregá-la de maneira fiel. E aí, né, Levi, puxando assim agora, saindo um pouco muito um pouco da teoria, indo mais para a prática do mandato cultural, é interessante isso que você falou, porque é o seguinte, imagine, vamos supor assim, que nós dois cresçamos numa igreja que foca mais a questão numérica, né, a questão demográfica, que tem uma ideia errada de relevância para o cara só ter uma igreja grande, então ele vai baratear o evangelho, para ter mais pessoas, beleza. Ali nós não vamos ter, nós não teremos discipulado efetivo, nós não teremos uma abrangência do evangelho, uma totalidade, e com certeza, cara, nós não exerceremos um cristianismo bíblico, apostólico, em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, a gente vai ser crente ali de igreja, igrejeiro, mas o nosso trabalho a gente não vai refletir Cristo, na nossa casa a gente não vai refletir Cristo, ou seja, em todas as outras áreas. E aí, cara, o mandato cultural, ele é totalmente comprometido por conta de cristãos que não vivem o cristianismo. E sem um cristianismo bíblico, você não tem prática de mandato cultural. Né? É uma coisa que o T.S. Eliot fala, ele fala, olha, para se ter uma sociedade cristã, primeiro, ele fala do seguinte, eu acho importante a gente pontuar aqui, não existe neutralidade. Se você
não tem uma sociedade cristã, ou você vai ter uma sociedade pagã, uma sociedade secular. Neutralidade não existe. Então, nesse sentido, nós precisamos, primeiramente, definir o que é cristianismo, e depois que você definir o que é cristianismo, logicamente considerando, né, todas as diferenças doutrinárias, desde que não comprometa a ortodoxia, mas a partir do momento que você definir o que é cristianismo, você precisa viver o cristianismo a partir da sua família, e esse cristianismo em todas as áreas da vida, obviamente, pelo testemunho, não pela imposição. A gente vai, aquilo que você falou no começo, da questão de nós cultuamos a Deus, nós cultivamos o nosso culto a Deus, e à medida que nós cultivamos o nosso culto a Deus, nós vamos estabelecendo a cultura. Então, à medida que os cristãos vão vivendo de fato o cristianismo, esses valores, esses princípios e esses conceitos vão permeando a sociedade, as várias áreas, as várias instituições, e isso vai fazendo com que o evangelho floresça. Aí sim ele vai ganhando relevância. Então, cara, eu tô falando tudo isso por quê? Porque parece, cara, que é implicância. Esses dois aí ficam implicando com a igreja neopentecostal. Não, mas esses erros dessas igrejas comprometem a prática do mandato cultural e compromete a oração que Jesus fez lá em Mateus 6,10, de venha a nós o teu reino. E você quer ver um exemplo que eu tenho certeza que todas essas igrejas estão incomodadas com a situação do Brasil. O Brasil hoje tem 80% de cristãos. Evangélicos, houve um crescimento estrondoso da igreja evangélica no Brasil nos últimos anos. 30%. 30%, hoje a gente tem em torno de 200 milhões de habitantes. 30% de 200 milhões de habitantes. Não consegue fazer diferença no país? 30%? A gente conseguiria fazer um impacto gigantesco no Brasil. Por que não faz? Porque a gente perdeu o que é o cristianismo. O cristianismo ele é público. Talvez a primeira coisa a gente fazer é entender o caráter do cristianismo, que muitos de nós, talvez lá atrás, não entenderam também. Tinha um cristianismo privado, porque fomos ensinados assim durante séculos. Né? Desde a secularização, que é essa tentativa de tirar a influência do cristianismo da esfera pública, porque não é influência da religião, porque não tem como tirar a influência da religião. Então, primeira coisa, não tem como tirar a influência da religião. Tirou o cristianismo, vai ficar uma religião ateísta, uma secularizada, pautada no ser humano. Então não tem como. Tiraram a influência do cristianismo. Só que os cristãos aceitaram isso e passaram a viver a vida cristã na igreja, em casa. Então a vida cristã é privada, ela é particular, não é pública. No entanto, isso, como nós falamos aqui, é uma negação do cristianismo. Jesus Cristo é o Senhor de tudo. E o que eu creio que precisa ser feito é uma reconversão ao Senhor da criação. Talvez a igreja é convertida ao Senhor da igreja, entende que Jesus veio para nos salvar e nos redimir, mas não consegue perceber que ele veio redimir o cosmos, não é só o ser humano, é toda a criação. Paulo fala em Efésios 1, 9 e 10 que o propósito de Deus é fazer congregar na pessoa de Jesus tudo que está no céu e na terra, tudo. A natureza anseia, né, sofre em dores de parto, ele vai dizer em Romanos, esperando a redenção dos filhos de Deus, é tudo. O evangelho tem que tocar em tudo. E aí os cristãos, se eles no primeiro momento começam a entender o caráter público, eles vão viver de uma maneira diferente lá fora. E automaticamente a gente vai mudando a situação no Brasil. Você vai ter cristãos entrando em cada área e fazendo a diferença ali. E talvez se articulando também, né, na área política, por exemplo, tendo mais aliança, mais unidade, a gente conseguiria mudar facilmente o país, se tivesse a consciência de que o cristianismo é público. E para a gente, assim, caminhando para os finalmente, né, esse tema, pessoal, tem muita coisa para falar. Eu e o Levi, a gente vai fazer outros vídeos falando sobre esse tema, né, destrinchando, tem muita coisa. Então, num próximo vídeo, né, Levi, já deixar aqui, né, é uma coisa que a gente pode trabalhar todas estas áreas a fim de que o nosso cristianismo seja público e seja verdadeiramente integral. É isso. Exatamente. E a gente precisa urgente disso, né? Como eu falei aqui, as igrejas têm consciência do mal que a gente vive no mundo e no Brasil. Quem determina os rumos do que acontece no Brasil é uma minoria que tem o poder, mas a igreja parece que ela não percebe o que ela tem na mão. Ela tem muita gente, tem muito recurso e ela poderia facilmente reverter esse quadro se ela fosse unida, mas mais do que unida, primeiro ela tivesse consciência do caráter público do cristianismo. Que aí os seus membros estariam envolvidos na vida da sociedade, manifestando o cristianismo, manifestando a fé deles
de maneira pública. Então, assim, a primeira coisa é entender esse processo, né? Que a gente está aqui para ser um agente de Deus, de sinalizar que essa mudança, que eu falei, essa redenção cósmica, já começou já. Um outro fator que deveria trazer encorajamento para os cristãos é entender que a mentira ela não subsiste. A gente está vendo o Brasil hoje na mão de um monte de gente mau caráter, perversa, e que está enfiando goela abaixo mentira mesmo, né, na justiça. Só que isso não tem como durar, a mentira não tem como durar muito tempo. E Paulo fala isso para Timóteo também, ó, essa gente que é falso mestre, esse pessoal que engana os outros, ele falou, o mundo deles vai de mal a pior, enganando e sendo enganados. Enquanto o mundo deles, que eles acham que está bem, está ruindo, vocês têm que ir construindo uma alternativa aqui, vocês vão construindo o que é sólido, baseado nos princípios do reino imutável de Deus, o reino eterno, valores superiores. Esse é o nosso chamado, e a gente tem que fazer isso com confiança. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, né? Não é nós vamos implantar o reino de Deus, mas a gente já sinaliza que a mudança começou quando Jesus se fez carne. Então a encarnação de Jesus é o início dessa mudança. Não, o reino de Deus já está no nosso meio. Entre nós. A gente precisa manifestá-lo. A gente vai confessando esse reino que será de fato, mas já é por direito, né? A gente já vai confessando agora. Por isso que a gente vê no Pai Nosso, a gente fala tanto venha o teu reino, como teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Mas a gente vai sinalizando isso, crendo que ele vai se concretizar com a vinda de Cristo. Só que nós podemos ter uma sociedade melhor, obviamente não perfeita antes da parousia, como já houveram sociedades melhores no passado. Genebra de Calvino, você pega a ação de John Knox, né? Tiveram... A Inglaterra de John Wesley. A Inglaterra de Wesley, os puritanos nos Estados Unidos. Então tem gente que fala assim, isso é utópico? Não é utópico. O Paraguai já não está ficando melhor porque, não que eles são cristãos, mas já estão pelo menos na ideia de Estado mais próximo de um ideal bíblico do que o Brasil, por exemplo. Os Estados Unidos não é melhor que o Brasil porque tem, no caso deles sim, bases cristãs. Obviamente dá para viver uma sociedade melhor do que a gente está vivendo hoje. Ô, Levi, dentro disso, cara, eu entro muito naquilo que o Thiago fala de fé e obras. Então, aquela coisa, cara, se nós realmente praticamos a nossa fé, se nós entendemos, se nós conhecemos de fato a nossa fé, é óbvio que se eu tenho uma visão bíblica de reino de Deus, se eu tenho uma visão bíblica de fé, de cristianismo, é óbvio que na medida que eu vivo esse cristianismo, ela vai se manifestar em prol da sociedade. A gente esqueceu de falar da Holanda dos neocalvinistas, né? Os neocalvinistas, então, assim, assim, fugiu a palavra aqui, mas assim, não tem como uma sociedade composta por cristãos que sabem o que é cristianismo e o vivem, dessa sociedade não fazer com que o cristianismo floresça. É inevitável, veio a palavra aqui na minha mente, é inevitável que os cristãos de determinada sociedade, sendo cristãos, o cristianismo seja irrelevante. É inevitável que será relevante. A questão é o que é relevância, qual a relevância que Deus espera da gente através do exercício do mandato cultural.